A Assembleia Legislativa retoma trabalhos e presidente anuncia medidas de contenção de gastos. Pagamento do PIS é liberado, mas muitos trabalhadores não sabem que têm direito ao benefício. E a FPB inscreve para 65 vagas de estágio em nível técnico e superior. Inscrições abertas até sexta-feira também na Orquestra Infantil do Estado da Paraíba. E ainda estamos vivendo a Quaresma, o que a igreja espera dos cristãos e o que pensam os jovens sobre esse período. Hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro, e o Assembleia Notícias, primeira edição, está no ar. Bom dia, nós vamos conferir agora as manchetes dos principais jornais de hoje no Brasil e também na Paraíba. A Folha de São Paulo traz em sua capa: Cunha retalia e é agressivo, afirma Janot no Supremo. O jornal o Globo destaca: Dilma e Cunha jogam tudo para controlar o PMDB. E o Jornal do Comércio: discurso da CPMF não cola no Estado. Vamos agora conferir as manchetes dos jornais que circulam hoje no estado da Paraíba, começando com a União. Estudantes protestam e cobram revogação. É uma referência ao aumento do preço das passagens de ônibus que ontem foi motivo de um protesto na capital paraibana. Vamos conferir agora a manchete do Jornal da Paraíba. Hugo Mota tenta hoje assumir a liderança do PMDB. E o Correio da Paraíba traz em sua capa: carroças ganham mais 18 meses. Foi uma decisão tomada pela Prefeitura de dar mais um bônus para que os proprietários de carroças possam trafegar pelas vias da capital paraibana durante os próximos 18 meses, já que há uma lei de autoria da Câmara Municipal proibindo a circulação, o tráfego desse tipo de veículo nas ruas da capital. Os deputados estaduais voltaram ontem ao trabalho depois do recesso. Na sessão ordinária, o presidente Adriano Galdino anunciou medidas para a contenção de gastos. Entre elas está o reordenamento do expediente da casa. Durante a primeira sessão ordinária, após o recesso carnavalesco, o presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, anunciou os novos horários de funcionamento da Casa de Epitácio Pessoa. Às terças, quartas e quintas-feiras, das 7h30 da manhã às 2h30 da tarde, serão realizadas as reuniões em plenário e no âmbito das comissões. Já as segundas e sextas-feiras serão reservadas à realização de sessões solenes e especiais. A medida visa reduzir o consumo de água e energia e contribuir para o equilíbrio financeiro da Casa Legislativa. Da presidência da mesa diretora, o deputado lembrou a dívida histórica do país com o problema da seca. Nós não temos água para terminar o ano em Campina Grande se não chover lá na bacia do açude de Boqueirão. Nós precisamos renovar com urgência os nossos apelos, né? A nossa presidenta Dilma, porque infelizmente o nosso Nordeste é tratado a pão e ló, não é só por essa presidenta, por todos os presidentes que passaram por esse país, sempre trataram o Nordeste de forma atravessada. E eu disse isso numa fala minha na sessão anterior: a culpa também é nossa. Nós, políticos, estamos sempre divididos, nós, políticos, estamos sempre nos palanques da vida, e essa divisão da classe política paraibana enfraquece ainda mais o nosso Estado, e é por isso que nós só recebemos as migalhas do orçamento da União. O presidente da Assembleia anunciou que o Parlamento Estadual vai realizar na próxima semana uma sessão especial para avaliar as ações preventivas e de combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, zika e chikungunya. E destacou que o Poder Legislativo vai homenagear a médica paraibana Adriana Mello, responsável pelos estudos científicos que constataram a relação da microcefalia com o Zika vírus. Se a descoberta dela tivesse sido uma médica americana, ela ia ser indicada para o Nobel de Medicina. Mas como é uma médica paraibana, o mundo não deu tanta importância à descoberta dela. E nós, paraibanos, temos a obrigação de homenageá-la. E vamos trazê-la para aqui, a casa, para abrir esse debate, dar a merecida homenagem a ela
e ouvi-la para que ela tenha a dizer sobre essa epidemia que está se alastrando pelo mundo afora. Na tribuna da Assembleia, a deputada Estela Bezerra lembrou que, apesar de 2016 ser ano de eleições municipais, o parlamento deve manter o empenho na produção legislativa em defesa de políticas públicas que atendam às necessidades dos paraibanos, a exemplo do fortalecimento das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e ampliação do programa social Escola Cidadã. A Paraíba é o segundo estado em indicador e registro de microcefalia, cuja origem ainda não está muito esclarecida. Então esse é um problema grave de toda a sociedade, que não pode ser restrito só à responsabilidade das mulheres ou da gestante, que toda a sociedade precisa responder. E nós vamos saber mais sobre a mudança no expediente da Assembleia e seus reflexos na rotina do Legislativo. Direto do plenário, ao vivo agora, a repórter Cátia Pinheiro está ao lado do secretário legislativo Washington Rocha. Bom dia aos dois. Bom dia, Cláudia. Realmente, essa mudança no horário de funcionamento da Assembleia Legislativa tem sido o assunto do dia, até porque realmente modifica, né, esses horários, e é importante que todas as pessoas estejam atentas para esses horários de funcionamento e também quais são os motivos que levam o Poder Legislativo a fazer essas mudanças. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o secretário legislativo, Washington Aquino. Bom dia, Washington. A que se devem essas mudanças? Como é que ficam os horários de funcionamento, tanto para as reuniões como para as sessões ordinárias e as sessões especiais e solenes aqui na Assembleia? Bom dia, Cátia. Bom dia, Cláudia. É importante dizer que a decisão foi tomada pela mesa diretora da Casa, da Assembleia Legislativa, né, através de uma sugestão e de um estudo prévio, né, realizado pelas as diversas secretarias da Casa de Deputados Pessoa, e visando, sobretudo, coacionar a utilização do espaço, utilizando um termo que se diz na matemática, o binômio tempo e espaço. Sabíamos que existia um espaço entre meio-dia até 3 horas da tarde, que em termos de atividade legislativa não existia nenhuma. Ou seja, o que se fez foi apenas antecipar aqueles eventos legislativos que teriam início a partir das 3 horas para se iniciarem mais cedo. Com isso, nós vamos estar gerando uma economia, não só a economia do ponto de vista material, né, com menos utilização de energia, com menos utilização de água, né? É importante também destacar que nós reativamos um poço artesiano aqui, não é porque o órgão seja público, mas o presidente Adriano Galdino tem essa visão de administrar, né, soluções, né, administrar essas soluções e soluções práticas daquilo que a gente vivencia em nossa casa. Então, quando a conta está cara demais e a gente não tem aquele orçamento, ou quando é necessário cortar o orçamento naquilo que se refere à verba de custeio e verba de investimento, cabe tão somente estudarmos e fazer essa adequação. O que vai existir, na verdade, é só uma antecipação e a utilização desse espaço que estava ocioso em termos de atividade legislativa e com um alto custo para o poder. Então, gerir com eficiência é fazer esses ajustes na máquina administrativa. E agora, como é que ficam os horários? Até porque ainda muita gente ainda não está acostumada, né, a essa mudança. Olha, o horário definido pela mesa diretora, que foi publicado no Diário do Poder Legislativo do último dia 3, consta lá, na segunda-feira, são 4 horas de expediente, começando às 11 horas, terminando às 15 horas, às 3 horas da tarde. E a segunda-feira vai ser destinada às sessões especiais, às audiências públicas, bem como a sexta-feira, cujo expediente terá início às 8 horas e terminará ao meio-dia. Na terça, quarta e quinta, que são chamadas sessões deliberativas, essas sessões deliberativas, nós teremos um expediente aqui na casa, começando às 8 horas, embora a sessão só inicie às 9h30, mas aí nós temos 1h30 de preparação, ou seja, iniciando às 8 horas e terminando às 3 horas da tarde. Houve uma proposta ontem, por parte de alguns deputados, para que começássemos os trabalhos às 7h30 e reduzíssemos também o término às 2h30. Essa proposta foi lida pelo presidente e vai ser analisada ainda essa proposta, né? Caso seja acolhida a unanimidade dos pares, dos deputados desta casa, ela será implementada, mas por enquanto permanece essa que já foi indicada agora.
Muito obrigada, Washington Aquino, secretário legislativo aqui da Assembleia Legislativa. Deseja bom trabalho hoje. E hoje tem sessão ordinária, previsão para votação em plenário de várias matérias, vários projetos de leis e também requerimentos dos deputados. Então vamos aguardar aí. Já são várias matérias em pautas, começando o ano com muito trabalho e esse esforço concentrado dos deputados estaduais aqui na Assembleia. É com você, Cláudia. Ok, Kátia, obrigada pelas informações. E foi publicado ontem, no Diário Oficial da União, uma portaria que autoriza o pagamento do Garantia Safra para aproximadamente 8 mil famílias de 12 municípios paraibanos. Os municípios beneficiados são Arara, Aroeiras, Bananeiras, Cuité, Cuitegi, Gado Bravo, Massaranduba, Matinhas, Pilar, Salgado de São Félix, Santana de Mangueira e Umbuzeiro. Em instantes, o IFPB oferece mais de 60 vagas para estágio e está liberado o pagamento do PIS, mas muita gente não sabe se tem direito a esse benefício. Estamos conferindo agora imagens do trânsito no cruzamento da Avenida João Machado com o Américo Falcão, ali no bairro de Jaguaribe, entre Jaguaribe e Centro. Nós voltamos já. Os trabalhadores nascidos em março e abril já podem, desde ontem, sacar o abono salarial do Programa de Integração Social, que é o PIS. O saque desse benefício pode ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal ou por meio do cartão do cidadão nos canais de autoatendimento do banco, também nas casas lotéricas e ainda nos correspondentes Caixa. Mas tem muita gente que nem sabe se tem direito ou não. Que a situação financeira do país não está nada boa, isso todo brasileiro sabe e sente os reflexos, principalmente no bolso. Então, que tal receber um dinheirinho extra, tipo um salário mínimo? Eu fazia tanta coisa. Ajudaria muito agora? Ajudaria. Porque iniciando tem muita despesa. É, tem. Pois é esse o valor que já está esperando por muitos trabalhadores brasileiros nas agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. O dinheiro é referente ao abono salarial PIS/PASEP, que começou a ser pago ontem para os nascidos nos meses de março e abril. É, só que tem trabalhador que nem sabe se tem direito. Eu só vou receber? Ah, pois se eu for, faz o que para receber? O PIS/PASEP é um abono salarial pago aos trabalhadores com carteira assinada inscritos há pelo menos 5 anos no programa e que tenham trabalhado no mínimo 30 dias em 2014, recebendo até 2 salários mínimos. O PIS é concedido para funcionários de empresas privadas e é pago na Caixa Econômica. Já o PASEP é para servidores públicos e o pagamento é efetuado no Banco do Brasil. E quem não faz o resgate desse dinheiro, o valor é destinado para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse dinheiro, de fato, ele sai para quem ganha até 2 salários mínimos. As pessoas que ganham mais têm direito, mas não tem esse abono, é só uma espécie de abono. Se a pessoa não sacar, ela é incorporada ao depósito que a pessoa tem, à reserva que a pessoa tem para retirar lá na aposentadoria. Mas a pessoa não perde. A utilização é um abono, é um rendimento que a pessoa pode buscar, mas caso não vá, ela é incorporada a um patrimônio que ele tem e que, quando se aposentar, tem direito a receber. E quem tem o direito de receber, é bom saber usar o dinheiro extra, principalmente em tempos de crise. A dica principal é que as pessoas peguem esse dinheiro e dê o melhor destino possível. Que destino é esse? É poupá-lo para uma situação de emergência, que em geral acontece. Isso é a primeira dica. A outra é que paguem, eventualmente, contas que têm custo alto, como é o caso do cheque especial, fatura de cartão de crédito. E também, para muita gente, tem o IPVA do veículo, da moto, tem o IPTU do imóvel. Então, esse recurso pode ser destinado para isso. Agora, a gente sempre diz para que não gaste aleatoriamente, porque foi um dinheiro extra. O Instituto Federal da Paraíba, IFPB, está com inscrições abertas para estágio até o dia 25 desse mês. Os selecionados terão uma jornada de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais. O estagiário de nível superior receberá uma bolsa de estágio no valor de R$ 364 e o estagiário de nível técnico receberá a bolsa no valor de R$ 203. Outras informações sobre o programa de estágio podem ser obtidas na página da instituição na internet. O endereço é www.ifpb.edu.br. E as inscrições também estão abertas para os jovens músicos interessados em fazer parte da Orquestra Infantil do Estado da Paraíba. Simon Cavalcante tem as informações.
Nesse ano, a Orquestra Infantil do Estado da Paraíba está oferecendo 42 vagas para 15 instrumentos. Podem se inscrever crianças e adolescentes de até 15 anos de idade com habilidade em um dos instrumentos e também na leitura de partituras. Os interessados devem fazer a inscrição gratuita na sala da orquestrinha, que funciona no Espaço Cultural, levando uma foto 3x4, além do RG e do CPF do candidato e do responsável. O prazo final termina na próxima sexta-feira. Já as audições para a seleção acontecem entre os dias 22 e 25 deste mês. E o resultado final será divulgado no próximo dia 29. Simon Cavalcante para o Assembleia Notícias. No próximo bloco, começou a Quaresma e os jovens católicos contam o que pensam desse período. Conferimos agora imagens das câmeras da CEMOB mostrando como é que está fluindo nesse momento o trânsito que está intenso no Parque Solon de Lucena, Lagoa. Voltamos em instantes. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para hoje em 3 regiões do estado da Paraíba. Em Bahia, dia de sol e aumento de nuvens pela manhã. Também pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. Em Catolé do Rocha, dia de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 34 e a mínima aos 23 graus. Em Solânia, uma quarta-feira nublada, mas sem chuvas. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 29. Quaresma é o período de 40 dias que antecedem a principal celebração do cristianismo, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Ela começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, anterior ao domingo de Páscoa. Nós vamos conferir agora o que a igreja e, sobretudo, os jovens esperam dessa época de reflexão espiritual. Vanessa, Guilherme, Maria e Vitor são apenas alguns dos jovens que se dedicam à vida religiosa e orientada pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Nesta época de Quaresma, eles se reúnem para orar, jejuar e praticar a caridade. A Quaresma é um momento onde nós reservamos 40 dias de preparação para a Páscoa. É onde, dentro da nossa vocação Shalom, é um tempo muito específico, onde nós esperamos o ressuscitado que passou pela cruz, né? Então, a Quaresma é um tempo de encontro de você consigo mesmo, de você com Deus e de você com o outro, né? É um momento onde nós estamos à espera do ápice da nossa vida como cristão, do Cristo que ressuscita, o Salvador que vem até nós, né? Porque durante os 40 dias nós vivemos a oração, a abstinência e o jejum para mais nos aproximarmos interiormente de Deus, né? Estarmos preparados para a sua ressurreição. Guilherme pratica o jejum e a abstinência desde os 14 anos. Sempre encontra uma forma de abdicar de algo em benefício do próximo e diz que esta época reflete autoconhecimento e amadurecimento espiritual. Fui percebendo ao longo da minha caminhada espiritual dentro da comunidade, dentro da igreja, que a prática do jejum é extremamente saudável, assim, não só para uma purificação espiritual, mas de uma perspectiva mais humana, que me ajuda a ter uma noção maior do valor real das coisas, do que é dispensável, do que é essencial para a minha vida, para a minha felicidade. Nestes 40 dias que antecedem a Páscoa, momento que marca a ressurreição de Jesus Cristo, evangelizar é o papel desses jovens. O papel da Quaresma, hoje, em um mundo que tanto vive o sofrimento, num mundo que vive tanto sem sentido, eu acho que o jovem dessa Quaresma, ele mostra o sentido do amor, de que é possível se penitenciar, que é possível renunciar a algumas coisas em nome do amor a Deus, em nome do amor aos outros, porque nessa Quaresma a gente não vive um sofrimento, não é um tempo de tristeza, nem um tempo de se penitenciar somente pela dor, mas não, é tempo de fazer renúncias para que a gente possa ser melhor no mundo de hoje, para que a gente possa ser melhor para Deus, para que a gente possa ser melhor dentro de casa e nos meios em que nós vivemos. Como vocês cantam na música, é tempo de renovação, é isso? Isso, é um tempo de se renovar, é um tempo de renovar as forças, é um tempo de olhar para dentro de nós e enxergar tudo aquilo que dentro de nós está errado, tudo aquilo que dentro de nós não é amor, tudo aquilo que hoje nós não vivemos de melhor para o outro, e tempo de se refazer em tudo isso, e tempo de deixar que Deus hoje construa em nós algo melhor, desde que nós sejamos pessoas melhores. Na Igreja Católica, a Quaresma é época de renúncia e renovação.
e lembra a purificação que Jesus Cristo passou em 40 dias no deserto. Neste período, as igrejas mantêm celebrações diárias, confissões, vigílias e orações. O arcebispo Dom Aldo Pagotto pede caridade fraternal e mais solidariedade entre os fiéis. Quanto à prática do jejum, o representante da Igreja Católica diz que é necessário tirar de si para doar ao próximo. As leituras da Palavra de Deus, elas enfocam essa penitência, essa passagem do egoísmo para o amor, passagem de primitividades, de licenciosidades, de maldades, para um espírito altruísta, solidário. Isso é o principal dos rituais. Mas também a via sacra. Há quem goste nas sextas-feiras de orar um pouco mais, até de se privar de algum alimento para poder dar em solidariedade uma esmola, engrossar alguma fileira de pessoas, visitar os outros, engrossar essa fileira da caridade, de uns remédios que estão faltando, de alimentos que estão faltando em alguma família. Então é o privar-se para poder dar aos outros. O Assembleia Notícias, primeira edição, vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar também o nosso trabalho na internet. Nosso endereço é al.pb.gov.br. Nós também estamos no YouTube. O nosso canal é youtube.com/legislativopb. Daqui a pouco você continua acompanhando a sessão ordinária e nós voltamos amanhã com outras informações no Assembleia Notícias a partir das 8h30 da manhã. Tenha um ótimo dia e até lá.